A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um programa Refrigério e Paz. Sou o pastor Edilson Castro. Estamos aqui mais um momento pela manhã para estarmos refletindo a palavra de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura que se encontra no livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 17, que diz a palavra do Senhor. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi a Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou é fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias de primícias da uva. E assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob e a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Ecol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Este lugar chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. E nesse retorno, ele, versículo 27, diz que relataram a Moisés, dizendo que foram à terra a que ele enviou, e verdadeiramente eles presenciaram que ali existia maná de leite e mel, e mostraram o fruto daquela terra. E no versículo 28 diz que o povo, porém, que habita, a narrativa do povo, desses espiões que foram, esses espias que foram, diz que o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os Amalequitas, habitavam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam na montanha, os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira de Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também eram aos seus olhos. Feche os seus olhos e acompanhe comigo essa oração. Deus, meu Pai, estamos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer por mais esse momento que Tu nos concede essa manhã, de estarmos aqui para refletir um pouco da Tua palavra. Conduz esse momento, ó Pai, e abençoe cada um que está a esse momento a ouvir essa mensagem. Assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando mais um ano. Estamos aqui na terceira semana do ano de 2024. E a mensagem que eu tenho para vocês nesta manhã é uma mensagem em que, como título, poder dizer: não ouça as narrativas negativas do ano vindouro. Por que eu digo isso? Porque durante esse período todo em que nós estamos vivendo, alcançamos muitas das vezes narrativas negativas daquilo que nos espera. Trazendo para essa aplicação desse texto que nós acabamos de ler, nós tínhamos ali uma promessa para o povo de Deus. Promessa essa de que eles iriam conquistar uma terra, uma cidade, um local, onde esse local havia fartura. Esse local, segundo a palavra de Deus, disse que era que manava leite e mel. Um local de uma terra prometida. Moisés, para certificar-se desse momento de receber a bênção do Senhor, ele via pessoas para olhar essa terra. E aqui diz que tudo aquilo que havia sido prometido, a terra possuía. A terra possuía bons frutos, a terra tinha uma área muito boa para plantio, a terra era fértil, e a narrativa, as promessas de Deus, de tudo que Deus havia falado, havia se cumprido quando aquele povo veio. Deus tinha promessa para aquele povo,
e ali estava sendo prometido, e ali estava sendo mostrado que as promessas de Deus são reais. Aquele povo sobe até aquele local, mas eles trazem narrativas negativas. E as narrativas negativas daquele povo causam para aquele povo algumas consequências. E a principal consequência de uma narrativa negativa é provocar o medo na pessoa. Eu quero dizer que o ano de 2024 vai ser um ano de muitas bênçãos para a sua vida, para a nossa vida, para todos aqueles que acreditam e têm fé nesse Deus maravilhoso a qual nós servimos. Não tenha medo do ano de 2024. Por mais que hajam narrativas que queiram lhe paralisar, como aqui foi feito por esse povo de Israel. Aqueles homens chegaram e começaram a implantar narrativas de medo. Existem os gigantes, existem homens poderosos, e essa narrativa fez com que aquele povo tivesse medo de prosseguir diante das promessas de Deus. Quantas vezes palavras negativas fazem com que você paralise a sua busca por melhoria de vida? Quantas vezes palavra negativa faz com que você desista do sonho que Deus tenha colocado na sua vida? Eu quero iniciar essa manhã te motivar e dizer para você tampar os seus ouvidos para as narrativas negativas que possam chegar até você. 2024 é ano de muita bênção. Às vezes a gente fica ouvindo rádios, mensagens, jornais, notícias, e tudo que nós ouvimos são notícias ruins. Inflação alta, desemprego, fome, guerra, e você começa a se alimentar dessa narrativa e por conta disso você tem medo. E o medo paralisa. Esse povo que nós vimos aqui foram pegos com medo, e o medo os paralisou. O medo fez com que eles começassem a pensar que não eram capazes. O medo enfraquece a nossa fé. O medo faz com que a gente se torne, muitas das vezes, olhando para nós como pessoas pequenas. E aqui, como eles dizem, eles disseram para si mesmos que aqueles homens eram grandes e nós éramos como gafanhotos. Ou seja, nós éramos pequenos diante das coisas grandes, do desafio grande da vida. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que aquele que serve o Deus vivo, o Deus que transforma, o Senhor dos senhores, o Deus poderoso, faz com que receba e fortaleça a sua fé, para não se achar pequeno diante do desafio. Pelo contrário, o nosso Deus é maior do que qualquer desafio que possa surgir na sua vida. E ele continua então a narrativa muito desafiadora, uma narrativa muito negativa. Ele diz, olha, as cidades são muito grandes e fortificadas. É como se estivesse dizendo, olha, os desafios são maiores do que nós. Quantos desafios muitas das vezes chegam até você, e você acha que os desafios são melhores, ou seja, maiores do que nós. Mas o Deus que nós servimos é maior do que qualquer desafio. E esse povo precisava entender isso. No meio desse povo existia um homem chamado Caleb, que ele viu o enfraquecimento desse povo. Ele viu ali aquela pessoa chegando e dizendo, olha, nós não vamos conseguir, mas Caleb diz, para. Nós podemos sim, vamos subir, vamos possuir, e certamente prevaleceremos contra ele. Muitas das vezes, as pessoas preferem ouvir as palavras e as notícias ruins do que as palavras e notícias boas. Fecha teus ouvidos para as coisas negativas. Fecha teu ouvido para aquelas pessoas que estão dizendo que não vai dar certo, que 2024 vai ser um ano difícil, que 2024 vai ser um ano de muita luta. Eu quero repreender, eu quero dizer para você que 2024 vai ser um dos anos melhores para a sua vida, para a nossa vida, para a vida do povo de Deus. É isso que nós temos que profetizar, é isso que nós temos que fazer acontecer em nossa vida. É um ano de prosperidade, é um ano de bênção, é um ano de transformação, de porta aberta, de céus abertos, é um ano de enlarguecimento de tenda, é um ano de vitória na vida daqueles homens, daquela mulher que creio. Não tenha medo de enfrentar os desafios. O fato é que esse povo, ao invés de procurar se inflamar, se fortificar na fé em Jesus Cristo, não.
eles preferem, eles escolhem. Ele escolhe a atender às vozes pessimistas que paralisam. E eles ficam paralisados diante do desafio. E além da paralisia, essa paralisia, o medo faz com que eles se sintam pequenos e ainda mais. Por conta do medo, muitas das vezes as pessoas murmuram. E foi aqui o que aconteceu. Diz no capítulo 14, no versículo 2, que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Porque quando nós nos alimentamos de situações negativas, de narrativas negativas, nós começamos a murmurar. Nós começamos a esquecer que o Deus que nós servimos é muito mais poderoso do que qualquer governo do homem. Nós esquecemos de ver que Deus, ele abre o mar vermelho, ele fecha a porta, ele abre porta. Ele é o Deus que tudo pode. Esse povo começa a murmurar. E por conta de murmurar, eles acabam deixando com que as bênçãos que eles tinham para ser alcançada e conquistada fosse adiada. Deus, esse Deus que nós servimos é maior do que os gigantes. Ele pode sim fazer com que esses pequenos gafanhotos sejam vitoriosos. Caleb entendia isso. Caleb compreendia esse momento. Mas o fato é que o povo não entendeu. E por conta disso, esse povo não recebeu as bênçãos de Deus. Quantas vezes Deus quer que você avance? Quantas vezes Deus quer que você vá adiante? Mas você tem medo. Nessa manhã, Deus quer fortalecer a tua fé. Não ouça as coisas ruins. E para continuar esse desafio, diz que esse povo aqui que tanto murmurou, eles não foram abençoados. No versículo 29, diz que houve uma promessa para eles, para esse povo negativo, para esse povo que não acreditou. Diz que nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que vos foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, e que eu dei de vós contra mim murmurais. Porque a murmuração causa morte. A murmuração causa morte. Morte de sonhos. Morte de projetos. Não murmure. Vá para frente. E no versículo 35 do capítulo 14, diz que os homens de Moisés mandaram espiar a terra e voltando fizeram murmurar toda a congregação contra eles, inflamando a terra. E esses mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Todos morreram. Todos deixaram de ser abençoados. Tudo porque não acreditaram. Está na hora de você acreditar. Está na hora de falar e avançar. E para finalizar, diz que no versículo 38, mais Josué, Caleb, que eram homens que foram espiar a terra. Eles sobreviveram para ver a vitória. Eu quero finalizar te dizendo que 2024 é o ano do teu desafio. É o ano de se apossar das bênçãos do Senhor na tua vida. Não tenha medo. Coloque teus ouvidos para as coisas boas. E tudo que vier de negativo, não dê ouvido, não murmure e siga em frente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que tu tenhas um domingo maravilhoso. E que você siga adiante em nome de Jesus. Amém.